livro de Atos apresenta os milagres e crescimento da igreja, mas apresenta também as primeiras diferenças. Muitos dos conversos no Pentecostes foram judeus helenistas, e embora fossem irmãos judeus e tivessem a fé em Jesus, surgiram queixas em relação ao tratamento diferenciado que as viúvas hebreias recebiam em relação às helenistas. Para que os apóstolos não se desviassem do objetivo de pregar a palavra, determinaram que os helenistas escolhessem homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para serem encarregados das atividades de comunhão e serviço da igreja. Com a estratégia divina e a dedicação e testemunho desses primeiros líderes, a igreja se organizou, cresceu e se espalhou, o que trouxe também oposição de diversos lados. Dos 7 escolhidos estavam Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levava com fervor o Evangelho e Cristo era o seu assunto central. Sua pregação chamou tanta atenção que foi falsamente acusado de blasfêmia contra a lei e o templo. Foi levado ao Sinédrio e diante do sumo sacerdote para se explicar, mas movido pelo poder de Deus, ao invés de se colocar na posição de acusado e de se explicar, passou à posição de profeta, levando juízo aos acusadores. Em seu discurso relembrou a origem da aliança firmada desde Abraão, a escravidão e libertação do Egito através de Moisés, a entrega das leis e a dureza de coração e desobediência do povo. Como Moisés havia feito um tabernáculo, seguindo o modelo mostrado por Deus, e por fim, Deus havia permitido que Salomão edificasse uma casa. Mas Estevão cita o profeta Isaías: "O céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveis de edificar? Tal casa será o meu local de descanso? Ora, não foram as minhas mãos que criaram tudo que existe, e só assim tudo o que há veio a existir?" Os líderes estavam mais preocupados com paredes e papéis do que com o Messias e sua palavra. E Estevão agora, de maneira dura e direta, os acusava de assassinos e traidores da nação e da aliança, assim como fizeram no passado, matando profetas e o próprio Messias. Aquele era um momento de juízo, e ele, profeta de Deus, e mesmo sabendo que o seu fim estava próximo, não deixou de dar a mensagem. Diferente do que é pregado por muitos, não foi um juízo contra uma nação de maneira coletiva, até porque isso seria injusto, levando em consideração que Deus sonda cada coração. Mas era um juízo contra um sistema de adoração que havia se distanciado do ideal de Deus, de ser inclusivo e levar a palavra de Deus a todo mundo. Por isso, a partir daquele momento, a prerrogativa de ser luz ao mundo não era de apenas uma nação, mas de todo aquele que aceitasse em seu coração o Messias e seus ensinamentos. O apedrejamento de Estevão e a presença de Saulo como um dos líderes desse apedrejamento marcam um tempo em que os judeus cristãos passaram a ser perseguidos, mas um tempo em que a palavra se espalhou rapidamente pelos confins da terra. Era o pontapé inicial da ordem da profecia de Jesus. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Que a paz seja convosco.